Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos todos repetir este versículo, todos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O tema da nossa reflexão nesta noite é o seguinte: Jesus Cristo, o fundamento. E quando nós pensamos nessa palavra fundamento, nós pensamos na base, no alicerce, naquilo que dá sustentação. Portanto, Jesus Cristo, o fundamento. E nós vamos enumerar aqui 5 coisas que Jesus Cristo é o fundamento. A primeira delas, Jesus Cristo, o fundamento da vida. João, capítulo 1, versículo 4. João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida. Nele quem? Aí nós vamos ouvir o que é que Jesus diz em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12, nós encontramos Jesus como o fundamento da vida eterna. Não apenas o fundamento da vida aqui, mas o fundamento da vida eterna, da vida para sempre. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12. Diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em João capítulo 11, versículo 25, veja o que Jesus diz mais uma vez em relação ao fundamento da vida. João capítulo 11, versículo 25. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, nós temos aqui Jesus Cristo, o fundamento da vida. Vida aqui, porque foi Ele que nos criou, e vida na eternidade. Jesus Cristo, o fundamento da vida. Agora nós vamos para Jesus Cristo, o fundamento do universo. Jesus Cristo, o fundamento do universo.
universo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente vai explicar aqui a respeito de Jesus Cristo no princípio. E aí vamos para João, capítulo 1, versículos 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 14. Vejam aí as suas Bíblias. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e João, capítulo 1, versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí agora João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Deus. E em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz de uma forma sucinta, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Portanto, ele não diz 2, nem 3, nem 4. Ele diz: eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus Cristo, o fundamento do universo. E eu quero destacar repetindo João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora nós vamos ver Jesus Cristo, o fundamento da família. Nunca devemos esquecer Jesus Cristo como o fundamento da família. E aí nós vamos ver Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí nós vamos dizer apenas uma letra aqui, que é uma conjunção aditiva, em língua portuguesa, conjunção aditiva, preste atenção, nós vamos entender, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Então não basta só ouvir, são duas coisas, ouvir e pôr em prática. Então aquele que ouve a palavra e põe em prática será comparado a um homem prudente. Prudente significa um homem de juízo, que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a sua casa aí, vamos pegar metaforicamente a sua família. Não vamos pensar na casa aqui, as paredes. Vamos pensar em sua família. Portanto,
família. O apóstolo Paulo e Silas, quando estavam presos em Filipos, e o carcereiro fez a seguinte pergunta, está em Atos, capítulo 16, versículo 30, Atos, capítulo 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Preste bem atenção à pergunta. Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Salvar aí não era de uma enfermidade. O carcereiro não estava doente. Salvar aí não se refere à questão econômica, porque o carcereiro estava trabalhando e recebia pelo seu trabalho. O que é que ele queria saber? Senhores, que me é necessário para eu ir para o céu, para ser salvo? E qual foi a resposta? Atos 16, 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então a família tem que ter este fundamento, este alicerce, esta base: Jesus Cristo. Portanto, já vimos aqui Jesus como o fundamento da vida, Jesus como o fundamento do universo e Jesus como o fundamento da família. E agora nós vamos ver Jesus como o fundamento da igreja. E o que é a igreja? Igreja é cada um de nós que está aqui reunido e que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero destacar aqui o pronome possessivo. Pronome possessivo. O que é que Jesus diz? Sobre esta pedra edificarei a minha. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono de cada um de nós que professamos a nossa fé em Jesus Cristo. E ele diz: edificarei a minha igreja. Aquele grupo de pessoas que um dia professou a fé em Jesus Cristo. Mas ainda paira uma dúvida. Veja que o tema é Jesus Cristo, o fundamento. E aí, de acordo com esse texto, alguém poderia pensar que o apóstolo Pedro era o fundamento da igreja. E aí o próprio apóstolo Pedro, ele tira qualquer dúvida. Quem é a pedra? Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vejam aí o que é que o apóstolo Pedro diz. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra. Ele quem? Ele quem? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E agora Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Portanto,
Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Mas o apóstolo Paulo também fala quem é a pedra. E agora ele faz uma comparação com o povo de Israel, que saiu do Egito, que foi liberto da escravidão do Egito. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. E sempre quando disser um texto, abram suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram o mesmo alimento espiritual. Gravem aí, alimento espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Portanto, alimento espiritual, bebida espiritual e pedra espiritual. E ele diz que a pedra era Cristo. E em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus se identifica como o alimento espiritual e como a bebida espiritual. João, capítulo 6, versículo 35, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Portanto, Jesus é o pão da vida e é a bebida espiritual que acompanhava aquele povo lá na libertação da escravidão do Egito. E por último, Jesus Cristo, o fundamento das Escrituras. O fundamento das Escrituras sagradas não é Moisés, não é Abraão, não é Jacó, não é Jeremias, não é Paulo, não é Pedro. Vamos ver quem é o fundamento das Escrituras. E Jesus também diz quem é o fundamento. João 5,39. Veja o que é que Jesus diz. João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Elas, as Escrituras. Então nós estamos falando de Jesus como o fundamento da vida, como o fundamento do universo, como o fundamento da família, como o fundamento da igreja, alicerçado na Bíblia. Qual é o livro que a gente se baseou aqui para falar que Jesus Cristo é o fundamento? Qual outro livro nós utilizamos aqui? Nenhum outro. Utilizamos a Bíblia. E aí, Jesus diz que Ele é o fundamento das Escrituras. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E agora ele vai dizer: que Escrituras são estas?
E aí a gente vai logo para Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então toda a Bíblia aponta para Jesus. Mas ele continua, Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45. Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Portanto, Jesus Cristo, ele é o fundamento, ele é o alicerce da vida, do universo, da família, da igreja e das Escrituras. Ele é o fundamento. Por isso que nós proclamamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Portanto, que Deus tenha colocado em nossas mentes e em nossos corações tudo que foi falado aqui. Nós não sabemos o que cada um irmão, cada uma irmã filtrou para a sua vida. Mas, se você não sabia que Jesus é o fundamento da sua vida, hoje você sabe. Se você não sabia que Jesus Cristo deve ser o fundamento da família, hoje você sabe. Se você não sabia que Jesus Cristo é o fundamento do universo, hoje você sabe. Se você não sabia que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, que somos nós, hoje você sabe. E hoje você sabe que Jesus Cristo é o fundamento das Escrituras. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E por uma razão simples, dita pelo próprio Jesus. João 10, 30. Eu e o Pai somos que Deus, pois, coloque essas suas palavras em nossas mentes e em nossos corações, e nós possamos sair um pouco mais fortalecidos pela palavra de Deus. Amém.